Dá tão caro nesse cabelo. Onde é que você acha que isso aí vai parar, Paulo? Como é que você vê para o futuro? Vamos pensar daqui a 4 anos, independente do resultado eleitoral. O que você acha? Eu sempre falo, e eu gosto do que o Pavinato falou, que você não tem que assumir posições automáticas de um lado e de outro. Isso acontece porque as pessoas têm têm uma necessidade de uma coisa que se chama sense of belonging, eu acho que em português se chama senso de pertencimento. As pessoas precisam ter a necessidade de pertencer a um grupo político. Por isso que as pessoas às vezes me chamam de bolsonarista. Eu falo assim, eu não sou bolsonarista porque eu não apoio todas as ideias do Bolsonaro. Vocês já me viram aqui no programa tecer críticas a ele. Paulo Matias, que já trabalha comigo há bastante tempo, já me viu várias vezes tecer críticas a posicionamentos do Bolsonaro. Pessoas associadas ao Bolsonaro, como Sérgio Moro, lavajatismo, eu fui muito crítico a eles desde o primeiro momento, porque é isso, eu acho que você deve ter pensamento independente. Assim como se você vota no Lula, você deve ser capaz de criticar os posicionamentos do Lula. Tem certas coisas que eu acho que devem ser cláusula pétrea na sua posição. Eu acho que quando você está fazendo uma escolha, no caso atual, onde você tem 2 escolhas, é binária, e já era, em um certo sentido, desde o primeiro turno, você precisa ver nesses projetos que são muito diferentes entre si, é muito difícil você não tomar um lado. Era mais fácil quando você tinha, por exemplo, Fernando Henrique e Lula. Os projetos não eram tão diferentes assim, ou Lula e Alckmin. Os projetos não eram tão diferentes assim, tanto que agora estão juntos na mesma chapa. Mas agora, nesse caso, é muito difícil você não tomar um lado. É muito difícil. A diferença de valores e de histórico entre os 2 governos é muito grande do que eles representam. Em relação ao caso em tela, e eu acho interessante, eu vou concordar tanto com a Zoe quanto com o Pavinato, embora eles tenham discordado. Me parece que há indícios aí de algum distúrbio mental. Isso que eles chamam de instabilidade emocional pode ser... Matar por política. É um eufemismo para distúrbio mental. Posto isso, Zoe, e eu vou concordar com o Pavinato nesse sentido. Isso, então. Que você... vou dar uma de isentão aqui agora. De Paulo. Vou dar uma de... Deixa eu ser o Paulo Matias agora aqui um pouco. Fica à vontade, querido. Então é de uma beleza. Fica à vontade. Com licença, Paulo. Eu vou pegar meus óculos redondos. Claro. E vou botar aqui rápido. Eu vou comprar aqueles óculos para virar Paulo Matias. As pessoas comuns, elas são sim capazes das maiores atrocidades do mundo. E eu quero deixar um dos livros mais impressionantes que eu já li aqui, que se chama Ordinary Men, Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. Eu não sei se existe essa versão. Comprou, hein? Calma, eu vou traduzir. Aí, ele vai traduzir. Eu vou botar no Twitter para todo mundo poder pegar. Isso, capricha. Se chama Homens Comuns. O Batalhão de Polícia da Reserva 101 e a Solução Final na Polônia. É de um autor chamado Christopher Browning. Talvez esteja até na livraria da Zoe. Se não tiver, tem outros ótimos livros na livraria da Zoe, compre. Mas livrariadazoe.com.br, obrigada. É o Merchan. Merchan. E comprem Herbic também pra gente... Compre meu livro também. Pronto. E Matias? Vamos lá. O livro do Pavinato Tá vendendo o quê? Vamos lá, vai. Chega de vocês muito, meu. Zé Merchan. Capitalismo, pô. Capitalismo. Feito o Merchan aqui do Morning Show, esse livro mostra como pessoas comuns, homens comuns, pessoas normais, de família como nós, durante o processo da nazificação da Alemanha, etc., terminam dando tiro na nuca. Ele mostra o processo de transformação, terminam dando tiro na nuca de mulheres grávidas nuas na neve na Polônia, em campos de concentração. Isso é a transformação da sociedade como ela ocorre nesse processo. É um livro muito ilustrativo. Então, pessoas são, sim, capazes de transformações drásticas por motivos ideológicos e por outros motivos. E aí, o que me leva a um problema nessa questão é o seguinte: quando o crime aconteceu aqui, de bolsonarismo, de um suposto bolsonarista, eu não gosto de separar as pessoas dessa forma, mas o crime cometido por um bolsonarista contra um petista era por causa do discurso de ódio que a direita raivosa preconiza. Eu queria saber, agora, quando o crime ocorre de um petista contra um bolsonarista, é por causa do discurso raivoso que a esquerda e a imprensa promovem? Porque você não pode, a gente diz em inglês, né? Você não pode ter o bolo e comer o bolo ao mesmo tempo. Se você atribui a violência motivada por uma discussão política de um lado, você tem que atribuir também a do outro. Então, se nós somos responsáveis agora por todos os atos de violência de pessoas mentalmente instáveis, os dois lados têm que ser responsáveis.